Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do Senhor seja com todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Na manhã de hoje recebi um áudio de um amado. Entre as coisas que ele estava nos passando, ele nos mencionou uma palavra que me levou a este momento para a meditação. Ele falou sobre a incerteza nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Algo que está no coração das pessoas, alguns em um grau ainda maior devido às suas responsabilidades, sejam elas profissionais, diante da sociedade, família, enfim. Eu gostaria primeiramente de lermos uma palavra que está em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Ló era seu sobrinho, né? Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam alcançado e todos os escravos que compraram em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde havia uma árvore sagrada chamada Carvalho de Monré. Queridos, este texto é um texto conhecido para muitos. Este texto é um texto que ele sempre fala muito ao meu coração. Como eu disse, a palavra no momento chama-se incerteza para muitos. E aí a pergunta que eu faço iniciando esta meditação é: qual é a certeza que Abraão tinha de que realmente iria acontecer o que lhe estava sendo proposto agora? Um homem com 75 anos de idade, depois de estar já na sua terra por tantos anos, junto da sua família, recebe uma proposta que, se fosse outro, diria complicado. Como temos um menino em nossa igreja que ele fala: é complicado, pastor. Sim, essa seria uma proposta complicada, porque um homem com esta idade, um homem que já estava estabilizado com seus bens, com aquilo que tinha alcançado até o momento, mas a proposta não veio de ninguém mais a não ser Deus. E quando a proposta vem de Deus, esta é a melhor proposta que se pode receber. O Senhor não propõe nada para que a gente venha entrar em dificuldade. Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela. A primeira aprovação é deixar aonde estamos e deixar aqueles que nos são queridos. Quem vos fala sabe o que isto significa. Quem vos fala sabe o que significa deixar a família. Lembro-me na minha adolescência, quando começamos a aprender um pouco do violão, tocar juntos. Eu e os meus primos, como era interior, quando chovia, reuníamos na casa de uma tia que foi através dela que o Senhor levou a nossa família para a igreja. E lá nós ficamos em 4 ou 5 tocando violão, enquanto ela fazia bolinho frito e outras coisas mais para nós. Então era um ambiente de alegria, os primos todos juntos tocando com seus violões. Não eram os violões que temos hoje, sofisticados, violão simples. E talvez você afinava e a hora que começasse a tocar o primeiro louvor ele já estava desafinado de novo. Mas era alegria estarmos ali. Então não é fácil você sair do meio da parentela. Falando sobre uma filha que mora a 500 quilômetros de distância de nós, para um casal, a irmã disse: para mim seria difícil, porque a família todos moravam ali, um quase do lado do outro. Amados, mas existem coisas que para nós humanamente é difícil, mas quando a ordem vem de Deus é possível superar. Esta minha filha que está a 500 quilômetros longe foi a primeira que casou e esse ano fará 20 anos de casado, para a glória do Senhor. Então, meus queridos, nós temos vencido. É claro que toda vez que você vai visitá-los, na hora de sair o coração aperta, você segura as lágrimas, até sair do portão e depois você pode chorar. E quando eles nos visitam, os netos também.
Então, meus queridos, o pedido era difícil, mas a proposta valia a pena. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, pode ser que o que o Senhor está pedindo de você seja difícil, mas tenha certeza, como diz aquele louvor, vai valer a pena. Mas a proposta era para sair da sua terra e da sua parentela. Mas para onde? Para onde? Mas era muito simples, porque o Senhor disse, para a terra que eu te indicarei. Você está indo para onde o Senhor o indicou ou você que decidiu? Você conhece famílias que mudam-se de uma cidade para outra, até para outros estados, pensando algo e de repente eles voltam, quando conseguem voltar, com menos do que tinha quando saíram? Aí a pergunta é, foram indicados por Deus ou foram pela emoção ou pelo convite de um parente ou de um amigo que se deu bem naquela terra? Então, amados, a primeira coisa, Deus é quem fala. Ele exige muitas vezes coisas que aparentemente são difíceis, mas ele indica o caminho e para onde devemos ir. Portanto, nesta manhã a primeira palavra é, não caminhe para lugar nenhum sem a indicação do Senhor. O segundo versículo diz, eu farei de ti um grande povo e abençoarei, engrandecerei e tu serás uma bênção. Eis aqui a proposta do Senhor. Por isso eu digo, quando o Senhor nos pede algo que parece difícil, nós ficamos muitas vezes até indecisos. Mas logo vem a razão do pedido do Senhor. Ele deseja nos engrandecer e muitas vezes vamos ter que sair de onde nós estamos. Daquele bairro onde a gente cresceu, daquela vidinha, como a gente diz. Quantos daqueles que hoje estão pelo mundo e são grandes homens e grandes mulheres saíram da onde estavam e são bênção aonde estão? Ele diz, eu engrandecerei, eu te abençoarei. Primeiro, a bênção que nós temos vem de Deus. Eu hoje sou um pastor há 44 anos. E todas as igrejas aonde fui trabalhar, toda a igreja da nossa convenção, eles enviam um convite, eles enviam ali uma carta que é decidida em assembleia, a proposta do que nós teremos de sustento para a nossa vida. E em algumas igrejas já teve pessoas que diz, faça uma segunda proposta, pastor. Eu sempre aceito o que é proposto pela igreja, o que foi decidido em assembleia entre os irmãos, que seria o nosso sustento. Porque eu aprendi o seguinte, o que eu preciso é o Senhor que sabe. E se for necessário mais do que me é proposto, Ele cuidará disto. Portanto, meu querido, ele diz, eu te abençoarei. A bênção vem de Deus. A segunda questão, eu te engrandecerei. Não é nós que nos engrandecemos, não é nós que chegamos à posição que nós queremos. Eu vejo pessoas, às vezes, em alguns setores, que eles querem chegar ao topo do cargo máximo. Eu nunca me preocupei com isso. A minha preocupação é servir ao Senhor. A minha preocupação é estar dentro da sua vontade. A posição e o título não interessa muito. Eu te engrandecerei. O Deus que faz com que José, que chegue acorrentado no Egito como um escravo, como os demais, chegue a ser o segundo maior daquela nação, é o mesmo Deus ainda hoje. Por isso, fique tranquilo, que se você tiver que ser engrandecido, será pela mão do Senhor. De outra forma, você cairá da mesma forma que subiu. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aqui está uma questão. O Senhor nos exige a nossa saída de onde estamos e sacrifício. Mas o Senhor promete abençoar e engrandecer para que nós sejamos uma bênção. Um dia, um jovem em uma igreja que trabalhei há mais de 30 anos, ele me disse, pastor, quem tem recurso e não abençoa quem precisa vai dar conta? Eu falei, exatamente. Deus, ele nos dá tudo que temos para que sejamos bênção para o outro. Um exemplo, um determinado pastor tinha seu carro que ele cuidava muito, que é o que a gente deve fazer com os bens que Deus nos dá. E alguém chegou após um culto e ele disse, pastor, pode dar uma carona para tal irmã? E ele disse, mas justo hoje que eu limpei o carro.
Ou seja, será que aquela irmã era tão suja? Ou será que o carro dele era mais importante do que aquela irmã? Queridos, eu sempre cuidei dos bens que Deus colocou em minhas mãos. Hoje, depois de 44 anos de ministério, eu tenho o segundo carro meu, porque os outros eram da igreja. E já está com 15 anos e mais de 300 mil quilômetros. Eu cuido deste carro, porque é um patrimônio que Deus colocou na minha mão. E eu lembro quando trabalhei no oeste do Paraná, Terra Vermelha, que às vezes eu estava lavando o carro da igreja, que tratava com o mesmo cuidado. E um dos meus filhos brincando disse: pai, se alguém chegar e pedir para o senhor ir lá num bairro que tem terra, orar por ele, o que o senhor faz? Eu falei: vou lá, oro pelo irmão, volto e continuo limpando meu carro. Então, meus queridos, o que Deus nos dá é para ser bênção para o nosso irmão. O que Deus coloca na nossa mão é para abençoar o nosso irmão. Mas muitos têm se esquecido disso, muitos têm buscado apenas os seus, digamos assim, os seus benefícios, ou seja, os seus privilégios apenas e da sua família. Não se esqueça, Abraão ele iria crescer na sua vida, não apenas o seu nome, mas ele foi homem rico. Mas ele seria um homem nesta posição para que pudesse abençoar a quem estivesse ao seu lado. Eu não tenho muito, mas quando eu vejo que alguém necessita, eu estendo a minha mão em nome de Jesus. E Deus tem provado como isso é maravilhoso. Então eu vou te dizer uma coisa, se o Senhor o engrandeceu e o tem abençoado, não esqueça disso. Haverá um relatório que você terá que prestar diante do Senhor do que foi feito com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Te abençoarei, tu serás uma bênção. Uma pergunta, sua vida é bênção ou não? Para que você está sobre a terra? Ontem nós perdemos, não era mais membro de nossa igreja, mas um irmão que eu batizei há 14 anos atrás. E na palavra que eu coloquei no Face foi o seguinte: o que você fará com os anos que ainda terá de vida nessa terra? Queridos, quando eu vou ministrar em alguma igreja, a minha preocupação não é a oferta ou o que vão fazer de benefício material pela minha vida. Mas a minha recompensa é quando termina um evento e eu posso ver no final do culto alguém me abraçar e dizer: pastor, obrigado, a sua palavra foi uma bênção. Então eu já volto satisfeito porque eu fui bênção naquele lugar. Nós temos que estar sobre a face da terra não para ser peso para ninguém, mas para ser bênção aonde estivermos. Queridos, ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Alguns acham que isso aqui é só uma palavra. Eu tenho visto isso na minha vida. Os que nos têm abençoado, Deus os tem abençoado. Eu poderia dar muitos testemunhos aqui. E aqueles que muitas vezes no decorrer da caminhada levantaram-se contra nós e o nosso ministério, Deus tratou de cada um. O Senhor tratou de cada um porque Ele é o responsável por o nosso sucesso e pela bênção sobre a nossa vida. Aqui diz então, Abraão partiu, levando consigo seu sobrinho. Alguém disse que Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem estava indo. Talvez você não saiba para onde você irá depois que passar esse momento de quarentena. Mas é importante que você saiba com quem você está indo. Portanto, independente de saber ou não para onde você irá, se você estiver com o Senhor, você chegará aonde Deus determinou para a sua vida. E nós vemos que Ló o acompanhou. Caminha conosco aqueles que se dispõem a caminhar. Jó era sobrinho, mas ele podia não ter acompanhado Abraão. E eu vou dizer, tenha certeza que aqueles que Deus colocar para estar ao seu lado, esses irão acompanhá-lo. E para não me prolongar muito, ele levou consigo a sua esposa. Queridos, aqueles que já têm família, não existe nada mais agradável e feliz do que uma esposa ao seu lado. Eu agradeço a Deus. Agora pela manhã, no café da manhã, eu orava de mãos dadas com a minha esposa e agradecia a Deus pela sua vida. Nós nos conhecemos há 48 anos. E há 47 eu diria que nós temos comunhão, porque começamos a namorar em 73, no dia 21 de abril. Casamos no dia 24 de julho de 76. E estamos caminhando até hoje.
E eu agradeço a Deus pela minha esposa, porque ela é bênção na minha vida. E ela tem sido a força do meu ministério. Portanto, você que tem esposa, ame e lute por ela. É claro que seu peso pode ter aumentado, sua estrutura física não é mais a mesma da jovem que conheci com 20 e poucos anos. Mas eu vou dizer a você, é aquela que está ao seu lado que Deus colocou para ser bênção na sua vida. E vejo muitas vezes, até mesmo no meio cristão, maridos que não honram, não respeitam a sua esposa, porque apareceu alguém que aparentemente, esteticamente, está, não é, mais agradável. Vou dizer-lhe uma coisa, não se engane com as artimanhas do inimigo para destruir seu casamento e sua família. Mantenha-se firme e fiel a quem Deus colocou ao seu lado. Eu venho de uma família onde o meu pai morreu aos 86 anos, com 58 anos de casado. Portanto, quero dizer-lhe uma coisa, que Deus ajude a você. Ajude a você que tem sua família. Lute por sua esposa, lute pelos seus filhos, e os seus netos verão isto e terão prazer em constituir uma família. Por que muitas jovens não querem um lar ou estão se unindo com uma outra pessoa do mesmo sexo? Por que muitos jovens não querem família, não querem um compromisso sério? Porque tiveram experiências negativas no seu lar. Caminhe ao lado daquela que Deus o colocou. Abraão podia ter pensado, vou começar uma nova vida, portanto vou começar com uma nova mulher. Deixarei Sara para trás, afinal de contas, para onde eu vou, ninguém me conhece, eu começo tudo de novo. Meu querido, não tem como deixar para trás o que um dia nós assumimos de compromisso. A palavra diz que Abraão atravessou a terra. Para terminar, se você está sendo dirigido por Deus, se você está obedecendo ao que o Senhor mandou, você vai atravessar a terra e vai chegar ao destino. E nós estamos cruzando por um tempo de incerteza e dificuldade, mas eu tenho certeza nós estamos caminhando com o Senhor. E Ele jamais fará com que venhamos voltar atrás ou sejamos decepcionados naquilo que Ele colocou no nosso coração. Nunca serviremos de escárnio ou zombaria para aquele que não crê no Senhor. Portanto, nesta manhã, a palavra que o Senhor me levou a meditar é esta. Não temas a incerteza. Caminhe certo de que você tem um Deus fiel que chama, que exige algo, mas que Ele também se compromete a abençoar-nos, a engrandecer-nos e fazer com que chegamos ao destino que Ele determinou. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe os seus projetos, mas não se esqueça, se Deus não faz parte do nosso projeto, o sucesso ele é temporário ou às vezes não se chega nem a alcançar. Portanto, não esqueça disso. Você pode não saber para onde está indo, mas é importante que você saiba com quem você está caminhando. Um grande abraço, um ótimo dia, na paz do Senhor.